já precisou desativar datasets e perdeu muito tempo com isso? Hoje eu vou te mostrar um jeito simples e automatizado de resolver esse problema. Meu nome é Bruna e no vídeo de hoje você vai aprender um código que faz isso por você. Bora lá? Bom, pessoal, a gente vai começar aqui, então, criando um fonte em Python. Eu tô usando aqui o VS Code para isso, tá? E aí, o objetivo desse código, então, vai ser que o Python se comunique com o nosso Fluig via hash e faça a parte de desativar os datasets automaticamente, para que a gente consiga desativar vários datasets de uma única vez, sem precisar ficar entrando e fazendo manualmente, via Fluig, ou via Eclipse, ou até via VS Code mesmo. Então, a gente vai começar aqui importando a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer essa comunicação. E a gente vai usar aqui o alf1. Depois a gente vai criar aqui uma variável que vai armazenar a URL do Fluig. Então a gente vai colocar aqui a nossa URL do Fluig. Depois a gente vai criar aqui a parametrização dos headers da nossa requisição. Essa parte vocês conseguem pegar as configurações que são necessárias aqui lá direto pela documentação da API, tá? Vocês conseguem fazer o teste da API de como funciona, de parametrizações pelo link da TOTOS, e lá vocês também conseguem ver essas informações. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí vocês podem acessar para verificar todas as informações de todas as APIs lá da TOTOS. E a gente vai criar aqui, então, mais 4 variáveis, que vão ser as variáveis que a gente vai utilizar para gravar as credenciais aqui, para a gente conseguir fazer a comunicação. Eu vou depois mostrar para vocês como que a gente preenche elas aqui, usando um Fluig meu como exemplo. E aqui a gente então vai já criar a chamada dessa função do alf com as variáveis que a gente criou ali, que contém os dados da nossa autenticação. Feito isso, então, a gente vai começar a criar nossas funções. Primeiro a gente vai criar uma função que vai consultar os datasets que existem no Fluig de acordo com a parametrização ali passada. A gente vai usar aqui a nossa variável Fluig URL como base para a URL que a gente vai utilizar para a chamada da API, e o resto da URL a gente vai pegar o que utiliza-se ali no site da TOTOS mesmo, tá? Esse que eu tô deixando o link aqui embaixo. Então, criando a URL, a gente vai criar aqui agora a parametrização, né, que vai ser enviada para essa consulta, onde a gente tem a opção aqui da busca, que a gente vai preencher com os dados que a gente quer buscar dentro dos nossos datasets. Então, por exemplo, eu quero buscar um dataset que contém o DTS underline no nome. Então, eu vou filtrar por aqui. Quero buscar somente datasets ativos, para a gente não ter problema na hora de desabilitar. Quero somente datasets customizados, porque eu não quero ter o risco de, eventualmente, desabilitar um dataset que seja interno do Fluig ou de um formulário, ou que ocasione um erro aqui de permissão, né, para o nosso usuário. E aqui o page size, ele é um parâmetro que vai definir quantos registros a gente vai consultar. Se eu tiver 5.000 datasets lá que eu quero apagar, eu posso colocar aqui 5.000 e o nosso código ele vai fazer um for nesses 5.000 registros
para poder desabilitar todos. Eu vou deixar aqui 10 como nosso teste, para também não ficar uma demonstração muito longa quando a gente for rodar ele. E aí aqui a gente vai criar então nossa variável de resposta, que ela vai mandar para a API todos os parâmetros que a gente criou e vai fazer uma validação. Se a gente tiver um status 200, que seria o código, né, de sucesso da API, então a gente vai retornar os dados que vieram da API mesmo. Em caso de falha, a gente vai então mostrar uma mensagem avisando que deu um erro na hora de buscar os documentos. E aí a gente pode aqui complementar a informação com o texto do retorno que a gente obteve ali. Vou dar um return para interromper a execução e a nossa primeira função está completa. Agora a gente vai fazer uma função que ela vai desabilitar os datasets. Então a gente vai ter aqui um parâmetro nela, que vai ser o nome do nosso dataset que a gente quer desabilitar, né, a chave dele. A gente vai criar aqui novamente a variável URL. Então, usando a nossa variável base Fluir API. E a URL vai ser quase a mesma, a diferença é que aqui no final a gente vai ter um disable. E o nome do nosso dataset que a gente quer desabilitar. Então eu vou pegar aqui e criar a variável de resposta novamente para essa função, que ela vai trazer para a gente os dados ali, se foi bem sucedida a tentativa de desabilitar o dataset ou não. Como a gente não tem nenhum parâmetro aqui, a gente só vai executar uma função para desabilitar o dataset, então a gente não precisa daquele terceiro parâmetro aqui da função, o params que a gente passou ali na linha 28. A gente pegando a response, a gente vai fazer essa mesma validação aqui do código 200. Só que vai ser um pouquinho diferente, porque se a gente tiver um código 200, então a gente vai imprimir aqui print, documento, e a gente coloca o nome do dataset. Desabilitado com sucesso. E em caso de falha, erro, ao desabilitar dataset. E aí a gente vai ter aqui o nome do dataset e o retorno aqui com o erro que deu. Aqui nesse momento a gente não precisa dar o return porque é indiferente, como ele já vai ter dado o erro, ele já vai parar o processamento. E a nossa função aqui está concluída. Então agora a gente vai criar aqui a chamada das funções que a gente criou. Então vou criar uma variável document chamando a nossa função get dataset. Em seguida eu vou colocar um print documents para a gente ver o que ele trouxe na lista de datasets, se ele trouxe tudo certinho. Eu vou criar também uma variável de contagem com o início 0. E aí eu vou fazer if documents, né? Então se for um valor válido, o retorno, ele vai fazer um for dentro do retorno da API, buscando todos os itens que ele retornou. E aí ele vai acrescentar mais um na variável de contagem e vai dar exibir uma mensagem avisando que ele está iniciando o processamento do item 1. Assim a gente consegue, caso dê algum erro em algum item, a gente consegue saber a ordem. Se a gente colocou para executar 3.000, ele parou no 100, a gente consegue ver o volume que ele conseguiu processar ou não.
Então, isso aqui é mais para rastreio, não é obrigatório. E aí a gente vai fazer aqui a chamada então da nossa função de delete, passando o nome do dataset, que seria o dataset id. E depois disso a gente vai colocar outro print aqui, print registro, e aí a gente coloca aqui novamente o número do registro processado, só para avisar que concluiu o processamento, ele não teve nenhum erro que matou o processamento, então ele chegou aqui e vai processar o próximo registro. E aí, depois que ele termina fora, a gente coloca um else aqui. Então, se ele não encontrar nenhum documento, ele avisa aqui, nenhum documento encontrado. E depois de todo o processamento, ele vai mostrar uma mensagem, fim do processamento, para a gente conseguir identificar que o processo foi finalizado aqui nesse momento. Agora, a gente vai acessar o Fluig para criar o nosso usuário, o ALF, e colocar aqui no nosso código. Então, o meu Fluig já está aberto aqui. Vou acessar o painel de controle e aqui a gente vai precisar entrar em duas telas para fazer a criação do usuário. Então, o Auth Provider e o Auth Application. Vamos criar primeiro aqui o Auth Provider. Vou criar como teste Bruna e colocar todas as credenciais como teste Bruna, só para a gente conseguir usar para fazer esse preenchimento. Aqui no caso de vocês, para uma situação realista, vocês provavelmente vão usar diferente disso. E vou dar salvar. Vou voltar então aqui no painel de controle e acessar o Auth Application. Vou também criar aqui com as mesmas informações. O Auth Provider já veio aqui automaticamente o teste Bruna para eu utilizar. Feito isso, eu seleciono o application aqui que eu criei e seleciono a opção usuário aplicativo e vou gerar um token. Ele gerou o token aqui pra gente, que é o que a gente vai pegar aqui para colocar no nosso código. Então, nossa variável accessToken vai ser esse primeiro token. E o token secret vai na nossa variável accessTokenSecret. O consumer key e o consumer secret a gente vai pegar do cadastro que a gente realizou aqui no application. Então, o meu consumer key é teste Bruna e o meu consumer secret também é teste Bruna. Vou salvar aqui e o nosso código está pronto para ser utilizado e para a gente executar aqui a desativação dos datasets. Bom, aqui com o nosso código já configurado e preparado para rodar, eu alterei no meu para que ele só rode 10 registros do dataset. E para a gente não estender muito o vídeo, aí no de vocês colocam a quantidade que for pertinente aí para a usabilidade de vocês. Então, vou dar um play aqui. E ele já começou a executar, já imprimiu e está notificando a gente aqui do status do processamento. Então, aqui o processamento concluído com sucesso. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos de tutoriais que eu vou trazer para vocês. E é isso. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que eu visualizar. Até mais, pessoal!